Olá, eu sou o professor Másio Miguel e hoje vamos corrigir as questões da aula 15 sobre ditadura civil-militar. A nossa primeira questão diz assim: Ato Institucional número 1 de 9 de abril de 1964. Aqui você pode ver alguns artigos, o artigo 1, artigo 4, artigo 10, que fala sobre esse modelo. A pergunta que nós temos aqui diz assim: o ato institucional número 1 foi editado logo após a deposição do presidente João Goulart em 1964. Nele figuraram medidas destinadas a legitimar as ações do novo governo, como indica o texto. Um dos efeitos imediatos dessas medidas, no que se refere à atuação do poder legislativo, foi, no caso, a alternativa correta seria letra D, que fala sobre a perseguição de grupos oposicionistas. Pessoal, isso fica muito claro colocado nos artigos. Olha o que fala para a gente o artigo 1. São mantidas a Constituição de 46 e a Constituições estaduais e respectivas emendas com as modificações constantes desse ato. Artigo 4 fala: o presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 dias a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados e de igual prazo no Senado Federal. No caso contrário, serão ditos como aprovados. Artigo 10. No interesse da paz e da honra nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desse ato. Então, como você pode ver, sobretudo o artigo 10 retrata a perseguição aos grupos oposicionistas, caso não faça o que os militares desejem. Tá certo? Então, aqui é uma leitura de texto muito simples, sobretudo o artigo 10, já matava aqui a letra D como fator principal para a gente. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: o ato institucional número 5, o famoso AI-5, ele se refere à letra D, que fala sobre a ideia de conferir ao presidente amplos poderes, como suspender direitos políticos, fechar o Congresso Nacional e cassar mandatos de parlamentares. Além disso, você ainda pode citar a situação de censura aos meios de comunicação. Vamos para os erros. A letra A fala: estabelecia a lei de anistia. Pessoal, a palavra anistia significa perdão. Essa lei vai ser criada em 1979. Já é no processo de abertura política. Então deixa essa letra errada. A letra B fala: decretava o fim do Estado Novo. Ora, Estado Novo seria Getúlio Vargas, tá? É o período que vai de 37 a 45. O ato institucional número 5 ele foi lançado em 1968. O erro da letra C diz: instituía mudanças econômicas de um país que ficaram conhecidas como milagre brasileiro. Aqui, essas mudanças econômicas, ela faz alusão ao milagre econômico brasileiro, que é de 69 a 73. E no caso, o AI-5 são questões políticas. Então deixa essa alternativa errada. E a última diz que instituía o bipartidarismo. Ora, esse partido Arena e MDB, eles foram criados pelo AI-2, tá? E não pelo AI-5. Então, essa alternativa também está errada. Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: em abril de 1964, Miguel Arraes foi preso no Palácio das Princesas pelo coronel Castilho, que chefiava uma missão no 4º Exército e transportado para Fernando de Noronha. Qual a principal motivação para a deposição de Miguel Arraes do governo de Pernambuco no contexto descrito? A resposta correta seria a letra C, o golpe civil-militar de 64,
com a doutrina da segurança nacional. Pessoal, quando falamos de Miguel Arraes, esse político emblemático que tinha como característica ser político de esquerda e simpatizante do socialismo. Então, com o golpe de 64, que tinha como objetivo manter o país capitalista e acabar com o socialismo, fez então com que algumas lideranças, a exemplo de Miguel Arraes, fosse expulso do poder, tá certo? Vamos para os erros. A letra A fala que nós temos oposição de Arraes e João Goulart. Os dois tinham tendências socialistas e os dois foram expulsos do poder. A letra B fala que a perda de apoio dos grandes usineiros fez o motivo de Miguel Arraes sair. A resposta seria não. Sabemos que ele saiu por questões políticas. A letra D fala que movimentos sociais contrários às reformas econômicas seria o principal motivo, o que deixa essa alternativa também errada. O motivo foi político. E a letra E fala sobre o rompimento com as forças políticas de esquerda que apoiavam o governo. Ora, o Miguel Arraes tinha uma característica de esquerda e ele não rompeu com essa modalidade e nem foi o motivo para ele sair do poder. Então, apenas a letra C como alternativa correta. Quarta questão, tem dizendo assim: analise os itens a seguir, considerando as características do período brasileiro de exceção política, iniciada em 1964. Top 1 diz: práticas políticas repressivas. Top 2, reações dos movimentos de esquerda, crise econômica. Top 4, massiva propaganda política do governo. E o top 5, eleições diretas para os cargos eletivos. A pergunta é: pode-se afirmar corretamente que corresponde às características do período brasileiro de exceção política iniciado em 64, somente os itens, no caso, essa ideia de exceção política seria em relação à ditadura civil-militar, certo? No caso, a resposta correta seria letra D. Top 1, 2, 3 e 4 estão corretas. O 5, o erro dela é falar sobre eleições diretas. Ora, ao longo da ditadura, foram lançadas diversas leis para impedir a população de votar. Um belo exemplo disso seria colocar o AI-1, que vai confirmar o presidente militar no poder, e os próximos escolhidos de modo indireto, e o AI-3, que vai colocar a eleição indireta para governadores e prefeito das capitais, tá certo? Então, apenas o top letra D, né? Os 4 primeiros tópicos é que estão corretos. Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: a Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 60 e 80. Depois do Brasil e do Paraguai, foi a vez da Argentina, da Bolívia, Uruguai e Chile. E a Argentina novamente. Em todos os casos se instalaram ditaduras civil-militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. A pergunta é: levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar, no caso a alternativa correta seria letra D, repressão de ativistas oposicionistas. Como vocês viram, o modelo anticomunista, ela vai ser a base para tudo isso. Você deve lembrar que a Operação Condor, como está sendo descrita, ela é uma operação no Cone Sul, envolvendo vários militares numa integração para acabar com o socialismo na América. E tudo isso é fruto de seu tempo, que seria a ditadura e o período da Guerra Fria. Pessoal, espero que tenham acertado o máximo de questões. Abraço a todos.